paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e amigos, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que promove aquela que, na minha opinião e na opinião de muitos, e acho que você vai concordar comigo, é a maior e a melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Eu acho que você já me conhece, quem não me conhece ainda, eu sou o pastor Luiz Prates, e hoje eu estou aqui para comentar neste vídeo a lição de número 8 da nossa revista Betel Dominical do quarto trimestre de 2020. E o tema desta revista, desta lição, programada para ser estudada em nossas igrejas no dia 22 de novembro, é um tema muito importante, muito sério e pouco comentado em nosso meio. O tema da lição de hoje é o drama do suicídio. E para comentar esta lição, talvez atendendo uma oração nossa, um pedido que a gente já tinha, um desejo que a gente já tinha, olha só quem está comigo aqui neste momento, que veio nos honrar, nos prestigiar e nos abençoar para comentar essa revista, esta lição. O comentarista da revista, o comentarista do trimestre, meu amigo pastor Isaqueu Mendes de Freitas. Este homem é o nosso comentarista desse trimestre. Pastor Isaqueu, mas que maravilha ter o senhor conosco aqui. Seja muito bem-vindo, o senhor nos enche de orgulho, nos enche de alegria, nos enche assim, de muita felicidade, porque eu tenho certeza que hoje também será uma grande aula e o nosso público, eu acho que tinha desejo de ter esse momento. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, pastor Prates. A alegria, o privilégio é todo meu, a honra é toda minha, poder servir a nossa Editora Betel, servir a nossa nação madureira, é para mim, assim, muito mais alegria, muito mais regozijo de estar aqui nesta aula online hoje. Maravilha! Olha só, então por causa disso, hoje, excepcionalmente, nós não teremos aqui a participação do pastor Marcos Santana e do pastor William Barros, que sabendo que o pastor Isaqueu estaria aqui, eles abriram mão, eles me disseram assim, Prates, pastor Prates, já que o nosso comentarista vai estar presente, bom seria que ele tivesse todo o tempo. Então nós abrimos mão, olha só, pastor Isaqueu, nossa, que coisa linda, né? Maravilhoso. Olha isso que marca um obreiro, né? Exatamente. Desprovido de vaidade, né? Eles abriram mão de estar aqui nesse canal que é tão importante. É uma honra estar aqui falando para milhares e milhares de pessoas tão importantes como esses que estão nos assistindo agora. Então, eles abriram mão só para que o senhor tivesse o tempo integral. E vai ser uma bênção, não, pastor Isaqueu? Com certeza. Eu quero aqui já também parabenizar o pastor William Barros, além de pastor, servo de Deus, um excelente psicólogo, também o pastor Marcos Santana, um grande mestre da palavra, também comentarista da Editora Betel. Agradeço vocês por abrir mão e possibilitar a gente ter um tempo maior para estarmos aqui juntos com todos que vão acompanhar essa preciosa aula. Quero agradecer também a confiança dos nossos bispos, né, que depositou a mim essa confiança, principalmente o bispo Abner, nosso amigo, que possibilitou, através de um convite, me deu essa tão importante missão de ser um comentarista de um trimestre da revista da Editora Betel. Meu muito obrigado. Muito bem, nós também agradecemos, pastor Isaqueu, o nosso bispo Abner Ferreira. Ele ontem, o senhor já esteve aqui conosco ontem à noite em Madureira, exatamente, né? O senhor esteve aqui no culto em Madureira. Hoje nós estamos gravando esse vídeo hoje, quarta-feira, e ontem, terça-feira, o pastor Isaqueu veio, ele fez questão de vir ouvir a palavra. Ele disse para mim, eu quero ser abençoado com a palavra ministrada pelo nosso bispo Abner. E ele veio ontem, um dia chuvoso aqui no Rio de Janeiro, mas ele veio, sentou lá humildemente ouvindo a palavra de Deus.
Olha que coisa interessante. Eu tenho uma máxima que eu digo, pastor Isaqueu, quem não tem a humildade para sentar para aprender, não pode estar em pé para ensinar, não é? É isso mesmo. E o senhor mais uma vez demonstrou isso, a sua humildade, estando ontem aprendendo a palavra de Deus e hoje está aqui para nos ensinar. Que coisa maravilhosa. Então já vamos direto ao nosso estudo de hoje. Essa lição, como eu disse, o drama do suicídio, ela tem como texto áureo Hebreus 13, 5b, que diz: não te deixarei, nem te desampararei. E a verdade aplicada é: diante da dura realidade do suicídio, precisamos tratar este tema à luz da palavra de Deus. Uma grande realidade esta, né? Essa verdade aplicada te direcionou a essa aula, né, pastor? Com certeza. E por tratar-se de um tema extremamente importante, a nossa lição de número 8, o pastor Isaqueu, ele preparou 3 objetivos. Pastor, eu vou lhe dar a honra para o senhor fazer a apresentação dos 3 objetivos. Muito obrigado, pastor Prates. Veja aí os objetivos desta lição. O primeiro, conhecer melhor sobre o suicídio. Segundo, mostrar os casos bíblicos de suicídio. E o último, ensinar como se comportar em casos de suicídio. E o texto bíblico, pastor Isaqueu, que o senhor utilizou foi o Salmo 42, não é? Salmo 42, verso 7 até o verso 11. Podemos ler, pastor? Podemos ler, por favor. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das suas catatupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esquecestes de mim? Porque ando em pranto por causa da opressão do inimigo? Como uma ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários. Quando todo o dia me dize, onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma, e por que se perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Que texto fantástico, maravilhoso. A gente sente a presença de Deus ao ler esse texto. Extraordinário. Olha, sugiro a você também não deixar de ler as leituras recomendadas pelo nosso comentarista aí para a semana, a leitura semanal, ok? Se você ainda não pegou, pega o plano de aula. Pega o plano de aula lá do vídeo Foco na Lição, da lição 8. Lá nós temos, toda segunda-feira nós disponibilizamos. O meu está aqui encadernadinho. Pegue a sua Bíblia, não sei se você ainda não pegou, nós usamos aqui a Bíblia do culto, né? Pegue a sua Bíblia e também uma canetinha, porque vai começar agora o estudo da nossa lição de hoje. Mas antes nós estaremos orando, eu peço ao pastor Isaqueu para fazer esta oração. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui, por poder chegar a cada aluno, a cada professor, a cada pessoa querida que vai acompanhar esta aula. Que o teu Espírito Santo possa alcançar cada uma delas. Tu que conhece as reais necessidades, que a tua bênção possa estar sendo liberada através desta aula. Que pessoas que possam estar até mesmo enfrentando em sua família um caso de suicídio, enfrentando no seu interior uma batalha, eu peço, Senhor, alcança cada uma e que esta aula também seja libertadora, transformadora. Aleluia. Amém. Maravilha! Pastor Isaqueu, antes do senhor entrar diretamente no comentário, fale um pouquinho para nós quem é o pastor Isaqueu e o que motivou o senhor a escrever essa lição, essa revista,
lição é essa revista de hoje? Por favor, fique à vontade. Bom, o pastor Isaqueu é cristão desde que nasceu. Nasci num berço evangélico, assembleiano, e da gema, podemos assim dizer, desde que me conheço por gente, sou crente e crente assembleiano. Falo isso com muita alegria e gratidão a Deus, porque Ele deu prova suficiente que me escolheu. Aluno da escola bíblica dominical desde tenra idade. Pastor Prates, a minha mãe, ela tinha um zelo muito grande no que diz respeito à escola bíblica dominical. Nós morávamos cerca de uns 4 quilômetros da igreja que congregávamos quando criança, e no domingo que nós acordávamos, eu e meu irmão Ezequias, atrasado para ir para a escola bíblica, ela fazia a gente ir a pé e do jeito que a gente estava, ou seja, com a roupa do pijama. Que coisa. De tão zelosa que ela era pela escola bíblica dominical. Então tinha algumas ocasiões que a gente ia de pijama, de fato, para a igreja, né? E isto ficou dentro de nós, nos marcou profundamente, de tal modo que a escola bíblica dominical sempre foi, para mim, meus irmãos, a agência de ensino bíblico que nos alicercia na rocha que é Cristo Jesus. Então, sempre me dediquei como aluno, como professor de diversas classes, sempre, até mesmo como pastor de uma igreja, sempre tive a alegria de incentivar os obreiros, a igreja, a valorizar a escola bíblica dominical. Com muita alegria sempre tive o prazer de sentar para ouvir os professores ministrar a aula. Isso para mim sempre foi muito valioso e precioso. Como cheguei aqui a ser um comentarista da Escola Bíblica Dominical, através da editora Betel, um desejo que estava no meu coração, de muitos anos. E o Senhor me deu a graça de caminhar através da escrita. Também sou jornalista, sou teólogo, nós temos um centro de formação teológica, sou capelão e fui publicando alguns livros, e entre eles um livro chamado O Antídoto, Alcançando a Cura e Restauração da Alma. Há exatamente 2 anos atrás, na nossa convenção estadual de Minas Gerais, eu pude presentear o nosso amigo, nosso estimado bispo Abner Ferreira, com este livro. Interessante. Foi através desse livro surgiu a ideia de então tornar ele um comentário de um trimestre da Escola Bíblica Dominical. O bispo Abner, eu me lembro precisamente que eu dei o livro para ele no período da manhã, e no período da tarde, quando ele chegou, o nosso presidente, pastor Walter Rezende, passou a direção dos trabalhos a ele, ele estava com o livro na mão. E ele lê, viu? E ele, então, começou a falar sobre o livro e incentivar todos os nossos pares, pastores ali, a adquirir o livro, todos que estavam presentes. Ele pediu para me colocar em pé, me coloquei em pé, e ele disse essas palavras: Pastor Isaqueu, eu posso te confiar uma missão? Meu Deus, assim? Numa convenção? Numa convenção, né? Milhares de pastores, obreiros, e eu disse: claro, meu bispo, estou aqui para o servir. Então ele disse: então você vai transformar esse livro em um comentário bíblico da Escola Bíblica Dominical. Show! Grande visão do nosso líder. Foi visionário, instrumento de Deus para cumprir uma promessa que Deus me fez lá atrás. Lá atrás, que estava no meu coração, e eu fiquei aguardando o tempo de Deus. Que coisa extraordinária. Extraordinária. E isso é tão real, porque Deus faz tudo ao seu tempo, Deus trabalha com o tempo, que isso foi há 2 anos atrás, e Deus escolheu um ano tão conturbado como este, um período em que o mundo todo está sendo assolado, inúmeras vidas sofrendo com percas irreparáveis, com pressões psicológicas e doenças também
que surge na alma, nós tivemos esse privilégio de sair esse comentário sobre saúde integral. A Deus seja a glória, a gratidão a Ele, a gratidão aos meus pais, a gratidão à minha estimada esposa, pastora Laura Cristina, meus filhos, a nossa igreja em Andradas, Minas Gerais, todos os pastores dirigentes, todos os obreiros e membros, aos nossos pares em Minas Gerais e aos nossos bispos por esse privilégio. Aos irmãos da Assembleia de Deus em Andradas, Minas Gerais, nosso muito obrigado. Parabéns a cada um de vocês pelo vosso pastor, o nosso comentarista. Então vamos direto, pastor, o drama da autodestruição? Vamos lá, então, aqui o tópico 1, nós colocamos aqui em primeiro lugar o significado da palavra suicídio, né, que vem do latim e significa próprio, e caedere, que significa matar. Assim, o suicídio é o desejo e o ato de assassinar a si próprio. É um gesto de autodestruição, realização do desejo de dar fim à própria vida. Então, esse é o significado da palavra suicídio. Mas nós vamos partir, e o nosso ponto de partida é este: não temos o direito de tirar a nossa própria vida. Esse é o ponto inicial. Eu coloquei aí o texto do salmista Davi, no Salmo 42, e quando a gente vai ler os Salmos de Davi, eu penso que entre tantos personagens bíblicos que enfrentou o embate na alma, que enfrentou problemas emocionais, nenhum deles tenha sido como Davi. Davi enfrentou diversos problemas emocionais. Nós não temos um tempo hábil aqui para falar sobre cada um, mas incentivo você a fazer uma leitura precisa das Escrituras Sagradas sobre a vida de Davi. E você vai perceber que em todo o tempo, em diversas etapas de sua vida, ele enfrentou inúmeras batalhas no que diz respeito a problemas emocionais, com relação a problemas da alma, doenças da alma, mas em todo o tempo, em todas as circunstâncias, em todos os cenários adversos, crise de solidão que ele teve, sentimento de culpa, desprezo, né, abandono e tantos outros, ele ia e se lançava aos pés do Senhor. Para cada situação adversa, sabe o que nascia? Um salmo de louvor. Nascia um salmo com um coração que ali estava nas letras do salmo, expressa tudo que estava dentro dele. Então nós podemos glorificar a Deus. E eu quero incentivar você, leia os Salmos de Davi, porque cada salmo que a gente lê é conforto, é refrigério, né, pastor Prates? Sim. Renovo para as nossas almas. Então, vamos observar aqui, que eu quero dar aqui alguns dados, o pastor William Barros está nos ajudando com isso, é importante aqui a gente colocar, entre esses dados, as mulheres, elas tentam mais o suicídio do que os homens. No entanto, os homens são os que mais se matam. Ou seja, as mulheres tentam mais, mas não realizam. Não realizam. E os homens tentam menos, mas esses que tentam acabam consumando o ato. Interessante. Na verdade, o homem, normalmente, na grande maioria, tem a tendência de se fechar, né? O homem, para conseguir se abrir, contar os seus problemas, relatar o que está dentro dele, ele tem muito receio quanto a isso. Já as mulheres têm um pouco mais de facilidade, então elas até falam sobre isso, elas comentam que querem fazer o ato, mas são aquelas que mais desistem e, no entanto,
é o inverso do homem que acaba consumando o fato, né? Então, 90% das pessoas que se suicidam, elas têm problemas psiquiátricos como depressão e transtorno bipolar. Então, está aqui. Quais os sintomas que levam a pessoa a isto? Ansiedade, impulsividade, instabilidade nas emoções e o principal de todos, muito bem colocado aqui pelo pastor William Barros, a desesperança. Esse é o ponto principal que as pessoas elas acabam, infelizmente, cometendo o suicídio. E aí eu entro aqui no tópico 1.1, que está aí. Por que as pessoas pensam em suicídio? Vejamos aqui alguns motivos, tá? O primeiro ponto, chamar a atenção. A tentativa de suicídio pode ser um grito de socorro por parte daquela pessoa. Olhe para mim, eu estou aqui, eu não estou sendo visto. E aí é onde ocorre que alguns que cometem suicídio deixam bilhetes, né? Elas relatam no bilhete o porquê que fez o ato e ali deixa escrito, ou seja, ela praticou o ato para chamar a atenção, tá? O segundo, a tentativa de expiar um erro. Algumas pessoas com tendências suicidas, elas dizem, eu mereço morrer, não sou digno de viver. Ou seja, cometeu um erro e aquele erro se torna um fardo e a pessoa também acaba sendo juiz de si mesma e se condena. Não, isso não tem perdão, o que eu fiz só mereço uma coisa, uma morte. E pôr o ponto final na minha existência. E vem aqui também já no item 1.2 as outras razões, como, por exemplo, a paixão. Muitos suicídios são cometidos por motivos passionais, ou seja, a pessoa tem um sentimento doentio por outra e esse sentimento não é correspondido. A pessoa não corresponde ao sentimento que ela espera e aí, infelizmente, acaba também se suicidando, tá? E mais outros casos aqui também, dinheiro, né? Crise financeira que leva a pessoa a perder todos os seus bens e ela não consegue lidar com essa situação e, infelizmente, comete o suicídio. E, por último, o quinto, doenças psíquicas. Elas são reais, complexas, tanto que os dados que passamos aqui, 90% dos casos de suicídios são pessoas com problemas, com doenças emocionais, doenças que são aí psíquicas. Então, são esses os casos, assim, que na maioria ocorrem, e isso no mundo inteiro. Não são dados aqui relacionados apenas ao Brasil. E, em um índice aí apresentado pela Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o 16º país em casos de suicídios, ou seja, 6,5% da população já cometeu suicídio. E por incrível que pareça, se fala muito sobre Japão, se fala muito, né, sobre China, mas os dados que nós temos para cada 100 mil habitantes, os países que estão aí no topo dessa lista infeliz é a Lituânia, que ocorre aí 33% da população acaba cometendo suicídio, depois vem a Rússia e o terceiro país é a Guiana. Então, esses são os dados que levam as pessoas, nesse cenário, no mundo inteiro, estar cometendo o suicídio. Mas tudo tem uma raiz. Tudo tem uma raiz. E qual é o pano de fundo do suicídio? Está aí o tópico
1.3. Veja aí, a ausência de Deus provoca na humanidade um vazio sem precedente, pastor Prats. Quer dizer que, em resumo, tudo isso que o senhor citou aqui, em resumo, ausência de Deus. Resumo, ausência de Deus. É a criatura desconectada do seu Criador. Este é o pano de fundo que leva as pessoas a cometer o suicídio. Vamos parar aqui. Na sua opinião, pastor Ezaquiel, qual então deve ser o papel da igreja, nós como igreja, considerando esta lição? Qual é o conselho que o senhor daria para nós como igreja? Como igreja, nós não podemos ficar, em hipótese alguma, indiferente a esta realidade que já invadiu o nosso arraial. Há poucos anos atrás, jamais se imaginava que no nosso segmento iriam surgir casos de suicídio. Muito bem, então o pano de fundo disto é o quê? É essa falta de conexão, Criador com a criatura, criatura com o Criador. A raiz do problema é esse. Todas essas situações têm uma raiz. Não adianta tratar superficialmente, por cima, quando o problema está na raiz. A pessoa às vezes vai no médico e porque está com um incômodo, uma dor nas costas, chega lá, relata isso para o médico e ele, ao examinar, ele percebe que o problema não está na coluna, que aquela dor é, na verdade, um cálculo renal, está nos rins. Então, a raiz do problema estava ali, no rins. E a dor estava onde? Nas costas. Então, a raiz de tudo isso é a falta de Deus na vida das pessoas. Então, temos que trabalhar na prevenção. Qual é o caminho da prevenção? Tudo que é tratado com prevenção, sempre os resultados são os melhores. Então, veja bem, a família é o ponto-chave. Dentro da família tem que haver um ambiente de amor, compreensão, perdão, restauração. A família é a célula máter da sociedade. Quando há uma família estruturada, onde a presença de Deus é real, tudo pode ser tratado, restaurado e curado. O segundo meio de prevenção, a igreja. A igreja também é constituída por famílias. É na igreja que nós temos um momento de comunhão, adoração com Deus e comunhão com os nossos irmãos. Então, através da igreja, ela se tornando uma comunidade terapêutica, vai haver cura e restauração. Às vezes, é um abraço que cura. É dizer, meu irmão, eu te amo, conte comigo, estou orando por você. Tudo isso faz a diferença na vida de uma pessoa que possa estar enfrentando uma doença na sua alma, doença no seu sentimento. E os amigos, sim, a Bíblia diz que quem tem amigos pode se congratular. É importante a participação de amigos verdadeiros num momento de crise, no momento onde a pessoa está passando por uma depressão, porque o suicídio, ele traça uma rota, e a rota dele é a depressão, começa tudo por ali. Então, é onde os amigos vão chegar, vão estar ali também ajudando aquela pessoa que está passando por aquele momento de crise. E, finalmente, né, ter grupos de apoio através das escolas, faculdades, desenvolver grupos específicos para tratar este mal que sempre está presente e que vem crescendo, principalmente nesse período que nós estamos enfrentando. Enfim, são trincheiras que vão sendo estabelecidas no combate a este mal. Muito bem, pastor Ezaquiel, muito bom essa colocação do senhor, essa explicação e essa definição do nosso papel, principalmente como igreja.
Na minha trajetória pastoral, os casamentos que eu sempre tenho feito, eu li uma vez um livro, um escritor colocou assim que todos nós trazemos uma plaquinha invisível pendurada no nosso pescoço. Eu achei aquilo interessante e o escritor diz assim, essa plaquinha está escrita assim, faça-me sentir importante. Então é um grito que normalmente a pessoa tem, dizendo, eu estou aqui, me faça sentir importante. Então essa aula, eu deixo para você junto com o meu amigo aqui, o pastor Isaquel, esse conselho dentro desse tópico 1 que o pastor acabou de falar. Será que não está na hora de prestarmos mais atenção, pastor, naquela pessoa que está ao nosso lado? Em casa, na igreja, no trabalho, na escola. Será que essa pessoa não está com a plaquinha dizendo, ei, me olha, me enxerga? Sim. Eu sou importante, me faça sentir importante. Então, fica aí essa deixa. Vamos aproveitar, olha mais ao seu redor, quem está ao seu lado. Faça essa pessoa que está ao seu lado se sentir importante. Fale que ela é importante. Mostre as coisas boas, porque todo mundo, pastor, tem coisas boas. Né? Não existe ninguém nesse mundo que não tenha algo bom para ensinar, algo bom para compartilhar. Então nós, como igreja, principalmente como marido, esposa, filho, seja lá qual for, você tem uma importância no meio de tudo isso. Quem sabe Deus pode te usar hoje, participando desta aula, para você ajudar a tirar da cabeça de alguém o desejo de tirar a própria vida. Basta você estar atento a isso e fazer essa pessoa se sentir importante. É mais ou menos isso, pastor? Exatamente. Conclui aí esse pensamento meu aí. É exatamente isso. Esse tempo de pandemia levou todo ser humano na Terra a refletir sobre suas prioridades, refletir sobre valores. E o que ocorria antes da pandemia? Esse distanciamento, esse elo da família, ele estava sendo totalmente corroído, destruído. E em muitos casos, filhos se sentindo abandonados pelos pais, se sentindo órfãos, porque não havia relacionamento. Né? Muito importante a colocação que o pastor Prates colocou dessa experiência, desse autor deste livro, e é de fato isso, todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser lembrado, todo mundo quer ter aquele sentimento de que é útil, de que é amado. Então isso é muito importante. A igreja precisa fazer este papel, até porque a nossa maior bandeira é levar o amor de Cristo a todos. Então agora, repense os seus valores e fique atento aos sinais que as pessoas estão dando no contexto da família, do trabalho, da igreja. E o primeiro sinal em que ela indicar que está precisando ser acolhida, está precisando receber uma mão amiga, vá lá, faça isso. E aí a gente já entra aqui no tópico 2, vontade de morrer. Há relatos na Bíblia de pessoas que em momentos de crise emocional, elas pediram a Deus a morte, mas nunca intentaram contra a própria vida. Então veja que as pessoas, mesmo estando em Cristo, mesmo vivendo uma vida com Deus, como está relatado aqui nos exemplos bíblicos, elas não estão imunes de ir num momento de luta, adversidade, ter o desejo de morrer. Quem é que já não fez isso? Orou a Deus pedindo a própria morte, pedindo, Senhor, tira a minha vida, já não aguento mais viver, eu não suporto mais isso, esta carga está muito pesada. Veja aqui os exemplos bíblicos. A palavra de Deus é maravilhosa por isso, que ela não oculta nada dos nossos heróis das Escrituras Sagradas, dos nossos irmãos. Ela mostra as virtudes, qualidades, defeitos, fraquezas, seus pecados, mas mostra aí de forma triunfante como eles venceram. Então está aqui, homens de Deus, em momentos de crise emocional, tiveram desejo de morrer. Assim como você já deve ter tido pessoas que você
conhece amigos, irmãos, e você teve a oportunidade também de lidar com isso. Mas veja como que eles enfrentaram e venceram. Moisés, ele teve um determinado momento que ele se cansou. Ele estava liderando o povo. Aliás, uma grande multidão, era uma nação que estava em via de ser formada em todos os sentidos. Ele recebeu os mandamentos do Senhor para conduzir aquela nação. Então vejamos, Moisés, em Números capítulo 11, verso 14 e 15, ele diz: eu só não posso levar a todo esse povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tem achado graças aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Então veja, pastor Pratos, o próprio Moisés... O grande Moisés, aqui no momento terrível, crítico, né? Crítico. Ele então faz esse pedido para Deus. É importante eu ressaltar mais uma vez, esses relatos bíblicos dessas pessoas tão importantes mostram que eles pediram a morte para Deus, mas nunca e jamais intentaram contra a sua própria vida. Outro exemplo é o grande profeta Elias, um dos maiores profetas da antiga aliança, que no momento de batalha travada contra aquele sistema que se instalou de idolatria, de paganismo, em que Jezabel, que estava praticamente manipulando o rei Acabe, ela implantou na nação. Veja o que ele disse em 1 Reis 19, 4. Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. O profeta Elias também pediu ao Senhor para que lhe tirasse a sua vida. E o que Deus fez? Deus mostrou ao profeta que naquele momento de crise que ele estava vivendo, primeiro, ele estava equivocado naquele sentimento de que só ele ficou, de que ele estava só. Deus fala para ele: não, Elias, tem 7.000 fiéis que não se prostrou diante desta idolatria. Tem 7.000 que você influenciou positivamente. Tem 7.000 que está orando por você. Você estava na batalha lá contra os 450 profetas de Baal e de Acera, mas eles estavam orando. Eles não estavam ali presentes, mas eles estavam intercedendo. E então, tem 7.000 que não se dobrou, tem 7.000 fiéis. Que coisa maravilhosa. Fica aqui um conselho para você. Às vezes você pensa que está só. Essa situação que você possa estar enfrentando leva à ideia equivocada de estar só, sozinho nesta batalha. Mas Deus dará prova suficiente a você também que existem pessoas que estão clamando por você, orando por você. Pessoas que o Espírito Santo move para cobrir você de oração. Outros exemplos aqui, Jeremias, lá no capítulo 20, versículo 14, ele diz: maldito o dia em que nasci, não seja bendito este dia, o dia em que minha mãe me deu a luz. Jeremias enfrentou muita rejeição por parte dos seus irmãos. Era um profeta que as pessoas não queriam ouvir, porque ele profetizava a verdade de Deus. Ele estava profetizando um castigo eminente e eles não queriam ouvir. No entanto, Jeremias também venceu triunfante aquele momento de crise. Jonas também. Jonas foi incumbido pelo Senhor para levar a mensagem a Nínive. E ele relutou, teve que ir de uma forma que ele nunca imaginava e transmitiu a mensagem. Mas transmitiu no desejo que o conteúdo da sua mensagem
fosse cumprida, morte, destruição. E Deus mostra para ele que quando há arrependimento, há misericórdia e perdão. E ele se frustra e pede também a morte para o Senhor. No entanto, o Senhor o ensina, mostra para ele no último capítulo, Deus mostra para ele que quando há arrependimento, há perdão. Então, você precisa refletir sobre isso. Podemos, como eu disse inicialmente, em minhas lutas, dificuldade, ter o desejo de morrer, até orar, como muitos irmãos nossos já fazem, né? Pedindo, Senhor, tira a minha vida, não quero mais viver. Mas isso é da competência do autor da vida, do nosso Deus. O Salmo 139 é fundamental para que você possa perceber que aquele que nos trouxe à existência, quando estávamos sendo formados no ventre de nossas mães, os seus olhos já estavam sobre nós. Ele nos trouxe à existência com um propósito. Ninguém nessa vida nasce perdedor. Já venceu a corrida, conseguiu ali, então, ser aquele que está sendo gerado. E os olhos de Deus estão sobre cada pessoa no momento da sua formação. Ainda uma massa informe, os olhos de Deus já estão vendo. E no seu livro, como diz o salmista, todos os nossos dias já foram escritos. O propósito de Deus é que você entenda, você não é um fracassado, um derrotado. Não, você já é vencedor. O tópico seguinte, casos de suicídio na Bíblia. E aqui, pastor Prates, a gente vai ver que esses casos, o que levou essas pessoas a cometerem um suicídio é que elas não estavam numa conexão perfeita com Deus. Tá? Este é aqui também o grande ponto que colocamos aqui nesses casos. Que na verdade é a confirmação do que o senhor já falou anteriormente, sim, né? Sim. A tendência do suicídio é a desconexão com Deus, né? Desconexão com Deus. A gente vê esses personagens que você vai citar aqui. Exatamente. Muito Veja bom. aqui, a Bíblia menciona alguns casos de suicídio, revelando assim que o ser humano, após o pecado, teve suas faculdades mentais e emocionais também afetadas. O primeiro caso, que eu penso que todos têm o conhecimento, é sobre o rei Saul. Um rei que começou bem e terminou mal. Por quê? Porque foi se desconectando de Deus. Foi descumprindo aquilo que Deus ordenava ele a fazer. Foi fazendo as coisas do seu jeito e deixando a orientação de Deus para trás. Embora essa orientação, ela era precisa. O profeta Samuel, além de ser um instrumento de Deus para orientar o rei Saul, era amigo pessoal dele. O rei se dedicava, aliás, Saul era instruído por Samuel constantemente, que se dedicava para que ele pudesse caminhar na direção que Deus apontava. No entanto, lamentavelmente, em uma batalha, ele então se lança sobre a espada e, sem arrependimento, ele comete suicídio. Outro exemplo, Aitofel, que traiu o rei Davi. Seu caráter traidor levou ele ao desespero e então ele se enforcou. Outro exemplo, Zinri, que promoveu um golpe para chegar ao poder e depois foi abandonado. Lá em 1 Reis, capítulo 16, versículo 18, está escrito a forma com que ele se suicida. Ele ficou apenas 7 dias no poder, então promoveu uma rebelião e levou ele ao suicídio. E, finalmente, um caso que é conhecido por todos, Judas, o discípulo que traiu Jesus. Então,
todos esses casos que a Bíblia narra, e são precisamente esses, não há outros casos citados nas Escrituras, a gente vê que todos pegaram uma outra rota, se desconectaram de Deus e morreram por consequência do seu próprio pecado. Percebemos então que nos casos aqui do tópico 2, analisado desde a introdução do tópico, a partir dos homens de Deus que pensaram em morrer, que pediram para Deus a morte, mas nunca intentaram contra suas próprias vidas, e os casos daqueles que se suicidaram, uma grande diferença. Então, o primeiro caso, tudo pode ser superado, todas as crises emocionais, existenciais, todas as crises que estão sendo vivenciadas quando estamos conectados com Deus. Ele que é aquele que nos formou, Ele pode então nos levar a vencer e fazer nós triunfar e sempre estarmos alegres, felizes por aquilo que Ele faz e produz em nós. Agora, os casos apresentados são aqueles que, infelizmente, procuraram o caminho do distanciamento de Deus. Então percebemos que a Bíblia ela é contrária ao suicídio. Ela não aprova a pessoa intentar contra a sua própria vida. Por quê? O suicídio é a quebra do principal mandamento, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, conforme Mateus 22, 36 a 39. Amar a si mesmo é um dever do cristão. Só podemos amar o próximo quem está bem resolvido consigo mesmo. Ninguém pode dar a outro o que não tem. Se não tem amor próprio, como é que vai amar o seu próximo? Então, é importante compreender isso. O cristão, ele tem o dever de amar a Deus sobre todas as coisas, palavras de Jesus, e o próximo como a si mesmo. Mas ele não está excluído deste relacionamento entre Deus e o próximo de não ter amor próprio, tá? O apóstolo Paulo nos ensina este princípio em suas cartas, Efésios 5, 29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Cuidamos do nosso corpo, o alimentamos, o provemos. Isso é manifestação de amor próprio, tá? Outras passagens bíblicas que eu quero aqui mencionar, ainda Paulo orientando em Romanos 14, 7 e 8. Porque nenhum de nós vive para si. Olha, preste bem atenção nesse texto. Porque nenhum de nós vive para si. E nenhum morre para si. Pois se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Olha que palavra, pastor Prats. Palavra linda. Perfeita. Percebe? Também olha aqui, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. E, finalmente, quero citar Efésios 5, 29, que está aí, inclusive, na lição, reforçando, quando nós manifestamos esse amor, nós cuidamos do nosso corpo, nós o provemos,
e até Paulo usa também esta orientação com relação ao amor do homem para com a sua esposa, do marido para com a sua esposa. Ele diz que os maridos devem amar as suas esposas como a si mesmo. Olha que interessante. Então, se analisarmos biblicamente, o amor próprio, ele é fundamental para dar aquilo que temos. Eu me amo, então eu tenho um amor para dar ao meu próximo. Eu me amo porque sei que sou amado por Deus, Ele me ama profundamente, e à medida do amor de Deus, eu quero aqui passar para você. Qual é a medida do amor de Deus? Tá? Vamos fazer um cálculo para você entender, porque às vezes as pessoas estão aprisionadas nos seus erros, não conseguem perdoar a si mesma. Isso se torna aí um fardo e ela passa a pensar enganosamente que não tem o perdão de Deus por aquele pecado cometido. Vem a vergonha e ela se fecha como uma ostra e ela não consegue se abrir para ninguém, e aquilo se torna uma batalha em sua mente que a escraviza, que leva à depressão, que leva ao isolamento e que leva, infelizmente, até mesmo ela a pensar na ideia de tentar contra a sua própria vida. Veja, não existe no plano terrenal um amor tão forte como um amor de mãe. Isso no reino animal é manifesto, isso entre nós é manifesto. O amor de mãe é o amor mais intenso que existe no mundo. Então vamos pegar o amor de mãe, o amor mais intenso, manifesto no mundo inteiro, mais genuíno, verdadeiro. E vamos agora fazer o seguinte, vamos pegar o amor de mãe e fazer uma matemática. Vamos multiplicar o amor de mãe pelo infinito. Aí a gente chega na medida do amor de Deus. Percebeu? Nunca acaba. O amor de Deus é como o oceano, nunca tem fim. Então, por essas razões que a Bíblia Sagrada, ela é contrária ao suicídio. Muito bem. E assim nós chegamos ao final do tópico 2. E, pastor Isaquel, eu acho que o senhor foi muito feliz quando o senhor termina esse ponto 2 com o comentário na revista do professor, quando o senhor fala sobre o episódio de Paulo e Silas na prisão. Olha só que interessante, a Bíblia registra que Paulo e Silas na prisão, eles cantam e estão adorando a Deus, quando de repente um terremoto abalou o alicerce daquela prisão, as portas se abriram e os presos foram soltos, escaparam porque as portas se abriram. Neste momento, o que acontece? O carcereiro, ele acorda e ele vê aquela cena. E a Bíblia diz que ele tira a espada no desespero que ele está, por não estar enxergando uma solução, por não estar tendo uma visão de um todo. Desesperado, ele puxa a sua espada e ele vai tirar a sua própria vida. Nesse momento, Paulo dá um grito: ei, não faça esse mal contra você, porque nós estamos aqui. Talvez o que está precisando é eu e você ser esse Paulo. Dar esse grito para essa pessoa que está pegando a espada para tirar a sua vida. Exato. Porque a pessoa, quando ela pensa em se suicidar, porque ela não está enxergando. Pastor, o senhor foi usado por Deus demais aqui nesse encerramento. Amém. Esse texto de Atos dos Apóstolos, 16, versículo 26 ao 28. Pastor, parabéns por esse texto. Para mim, abriu os meus olhos. Nós temos que ter essa função como igreja. Estar atento para ver os terremotos que estão acontecendo na vida das pessoas, tirando a paz das pessoas e a esperança das pessoas, levando as pessoas a não tendo mais esperança e não vendo saída. Intentar para tirar a sua própria vida, é preciso que eu e você, no meio de tudo isso,
demos um grito para essa pessoa, não te faça nenhum mal, porque a vida não acabou ainda. Que maravilha! Exato, que bênção. Parabéns, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Realmente, essa colocação em cima desse texto que o pastor Prates colocou, essa deve ser a nossa função. É menos julgamento, mais amor. A igreja não é um tribunal, nós não somos juízes, não somos promotores. A igreja é um pronto-socorro espiritual. E nós, como cristãos, estamos ali para socorrer os feridos, para poder curar suas feridas com amor, com restauração, com transformação, que é aquilo que o Espírito Santo faz. O que ocorre? Muitas das vezes as pessoas, elas só abrem os seus olhos quando ocorre um caso dentro da sua casa ou de sua família. Ela só vai se dar conta de que deve abraçar uma pessoa que está tendo problemas com drogas, quando alguém na sua casa passou a ter, ou com bebida, ou até mesmo por uma situação de infelicidade, alguém é preso. Aí então ela muda a sua visão. Mas isso não pode ocorrer. Nós temos que ter a nossa visão precisa. O amor de Cristo tem que ser manifesto. Alguém está com a espada ali para tentar contra a sua própria vida, num desespero, enfrentando uma situação em que há problemas que somente a pessoa sabe o que está passando. De repente alguém ouve e diz, isso é uma besteira, isso não é nada. Não, não podemos tratar desta forma. Vamos tirar a espada das mãos delas, vamos abraçar, vamos ajudar, vamos manifestar o amor de Cristo. E é o que nós estamos fazendo aqui dessa tribuna. Exatamente. Eu e o pastor Ezaquiel, hoje estamos dizendo a você, se você está com uma espada na mão pensando em tirar a sua própria vida, porque o terremoto bateu na sua vida e você não está enxergando uma saída, nós dois estamos aqui dizendo, não faça isso. Há esperança para o seu futuro. Deus ama você. E você não está vendo, acha que tudo acabou. Não acabou, não é isso, pastor? Não acabou, exatamente. Não faça isso. Deus tem o poder, e Ele faz isso com muita habilidade e precisão, de naquilo que colocamos um ponto final, Ele tira, coloca uma vírgula e prossegue escrevendo uma história com um fim extraordinário. Este é o nosso Deus. Que coisa extraordinária. E vejamos então... pastor, então acho que nós podemos já então ir para o ponto 3. O que fazer, pastor, quando alguém da família se suicida, tira a própria vida? O que fazer? Tem solução? Tem algum conselho para a gente dar? Olha, o que a pessoa deve fazer? Primeiro ponto, ela precisa prosseguir. Ela precisa prosseguir por causa de Deus. Ela não pode ter aquele sentimento de estar sepultada junto com a pessoa da família que, lamentavelmente, optou em se suicidar. Tenha em mente, Deus não te abandonou. Deus está com você. A pessoa exerceu o livre-arbítrio dela de uma maneira errada. E então, Deus está ali pronto a te socorrer, conforme aí o Salmo que está aí como texto de referência, o versículo final, porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Deus, Ele não abandona, Ele vai ajudar, Ele vai traçar caminhos para que você possa vencer essa situação. E o segundo ponto, que está aqui no 3.2, devemos prosseguir por causa dos demais familiares. Você está cercado ali por as pessoas que compõem a sua família. Então não adianta você querer se isolar, se trancar num quarto, ficar sem comer. Você vai gerar preocupação a todos da família, que possam estar pensando, será que vai fazer a mesma coisa? Será que vai entrar pelo mesmo caminho? Então, prossiga,
você tem aí as pessoas que te amam, as pessoas que precisam de você. Neste momento, o Senhor é capaz de te dar força para que você possa caminhar. Você não vai estar só nessa caminhada. É claro que a pessoa que partiu não vai ser substituída por ninguém. É uma lacuna que fica. Isto é real. Mas essa lacuna, ela vai ser preenchida através daqueles que estão ali com você. É você focar nas pessoas que estão inseridas na família. Porque família é um presente de Deus para todos nós. Tudo pode ocorrer, tudo pode dar errado, mas você tem um porto seguro, você tem a sua família. Então, aqui está quando nós passamos por essa triste experiência. Já auxiliei famílias que vivenciaram isso. E o que nós orientamos? Erga a sua cabeça, prossiga, você não está só. Olha aqui, tem os seus filhos, tem o seu cônjuge, você está cercado de pessoas que vai precisar de você, e aí elas então, com a força de Deus, com esta graça que vem, elas continuam. Interessante. Né? Muito interessante. Também devemos prosseguir por nossa própria causa. Não temos o direito de desistir de viver, porque alguém que amamos tomou essa triste decisão. Importa prosseguir. Vá adiante. O Senhor é contigo. O Senhor vai guiar os seus passos. Tenha certeza disso. E vem a grande pergunta. Uma pergunta que sempre se apresenta em situações como esta. Um suicida, ele vai para o céu? Essa pergunta é forte, hein? Essa pergunta é a pergunta que não se cala. Não se cala. Né? É a pergunta que todos fazem. E hoje, em função de casos de suicídios que ocorreu no nosso segmento, esta pergunta, ela tomou ainda uma proporção muito maior. A pessoa vai para o céu? Não vai para o céu? Nós temos aí opiniões que se divergem nesta questão. Mas vamos focar naquilo que foi comentado nesta lição. Eu apresentei para você, para todos os nossos alunos, os casos que a Bíblia relata, daqueles que, em momentos de adversidade, de luta, de perseguição, como Moisés, como Elias, como Jeremias, como Jonas, qual foi a atitude deles? Eles pensaram na morte, pensaram em morrer, eles pediram a morte, mas nunca intentaram contra a sua própria vida. E os casos de suicídio na Bíblia? Eu apresentei também e deixei para falar de um caso específico neste final, que não comentei anteriormente. O único caso, Sansão. Sansão que, naquele momento em que ele estava ali escravizado, tiraram-lhe as suas vistas, cortaram o seu cabelo, estava na condição de escravo, ele então começa a fazer uma autoanálise de tudo que ele tinha feito. Como um nazireu de Deus, escolhido por Deus para ser um instrumento de transformação e libertação na nação que sofria a opressão dos filisteus. Ele fez tudo errado, nós sabemos disso. Mas ele se arrependeu e em oração ele disse: Senhor, me dá uma oportunidade. Me dá uma oportunidade para que eu possa derrotar todos os nossos inimigos, todos os nossos adversários. Deus criou uma situação, deu a oportunidade a ele e ele então
acabou morrendo com todos os seus inimigos, mas Deus deu vitória à nação de Israel. Eu uso este exemplo porque há uma distorção em torno deste exemplo bíblico, onde as pessoas querem se apegar para justificar o suicídio como um meio de alcançar a salvação. Se analisarmos precisamente, vamos perceber que aqui não foi ele intentando contra a sua própria vida. Não, não foi isso. Então a gente precisa ponderar, analisar e, no momento em que nós estivermos num velório de uma família que lamentavelmente está passando por essa triste experiência de perder um ente querido porque se suicidou, nós não podemos ali julgar. Não, não cabe a nós fazermos isso num momento de dor, num momento de angústia, num momento de tanta tristeza, nós nos apresentarmos como juízes. Não, nós temos que, naquele momento, abraçar as pessoas, manifestar nossas condolências, levar a elas palavras de consolo, de conforto. E este caso específico de pessoas que tiram a sua própria vida, só tem um juiz que vai julgar isso. É o nosso Deus. É verdade. Cabe somente a Ele, e Ele julgará com equidade. É Ele que vai julgar. Então, esta é a minha palavra sobre esta pergunta que não quer se calar. Parabéns pela coragem, parabéns por vir aqui, Obrigado. pastor, se disponibilizar para estar aqui tocando num assunto tão sério. Muito sério. Tão difícil e com tanta divergência, né? E o senhor trouxe aqui para a gente uma colocação bíblica e a linha da nossa editora, a linha da nossa convenção, a linha da nossa igreja é essa mesmo. Então, nós não temos o direito de tirar a nossa própria vida. Estamos aqui falando de vivo para vivo e concernente a vivo. Não falamos de vivo para a morte com respeito à morte, porque depois que morre segue-se o juízo. Segue-se o juízo. Então nós não temos, nenhum de nós temos direito de entrar nessa seara. Mas nós falando para vivo, se você está nos vendo e ouvindo é porque você é vivo, há esperança para você, então é para você. Agora, se já foi, quem somos nós para dizer, né? Exatamente. A Bíblia e os relatos e o que a lição traz é muito clara. Que o Espírito Santo convença, conforte e anime cada coração que está nos vendo. Só Ele, só o Espírito Santo, o Consolador enviado por Deus para trazer paz e alento a esta família que possa estar agora vivendo esse drama de ter perdido alguém. Exatamente. Por ter tirado a vida. Não compete a nós, como bem disse o Senhor, sim, fazer exato. Qualquer tipo de julgamento. Em Deus e com Deus está a resposta de todas essas perguntas. Agora, enquanto aqui estamos vivos, sim, nós podemos mudar o curso de muitas coisas, orientando com a santa e gloriosa palavra, não é isso? Alguma palavra de conclusão, meu pastor, para a gente fechar? Eu fecho então aqui com as palavras do ladrão na cruz, no momento final, pegando aqui a deixa do pastor Prates. Enquanto há vida, há esperança. E ele entendeu isso. No último momento de sua vida, estava ali diante dos olhos dele a oportunidade de salvação. Ele não o desperdiçou. Ele reprova a atitude do seu companheiro, que também estava ali na cruz, quando zombou de Jesus. Ele diz, nós estamos aqui porque merecemos, mas este justo nenhum mal fez. E aí ele fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus garantiu a ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, viva esta esperança em vida, porque uma vez que morreu, ela não existe mais. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, a escola bíblica dominical onde você é um professor ou um aluno. Seja abençoado em todo o tempo,
em nome de Jesus. Maravilha! Nós podemos então concluir este vídeo fazendo os 3 resumos aqui. O suicídio, pastor Isaqueu, é um gesto de autodestruição, a realização do desejo de dar fim à própria vida. Quando a pessoa está passando por uma dor emocional insuportável, ela pensa que a única solução é o suicídio, o que não é. O que não é, exato. Outra coisa que nós aprendemos, há relatos na Bíblia de pessoas que em momentos de crise emocional pediram a Deus para morrer, mas nunca intentaram contra a sua própria vida. Correto? Correto. E terceira, última coisa que nós aprendemos, no momento de tamanha dor e aflição dos familiares e irmãos, é necessária a manifestação de mais amor e menos julgamento. É o que precisamos fazer como cristãos? Exatamente. Correto? Isso. Muito bem. Então o senhor Maravilha. fechou esse vídeo aqui com todos os esclarecimentos. O senhor quer falar sobre esse assunto? Nós recebemos aqui, né, pastor Prats? Isso, lá nos comentários do vídeo, foco na lição número 8. A nossa irmã Elielma de Souza. Ô, irmã Elielma, eu tenho certeza que essa aula, o Senhor pôde ministrar o seu coração através dela, através da exposição da palavra, desta lição. Tenho certeza, convicção, que o Espírito Santo falou ao seu coração. E vamos estar orando por você. Você é uma pessoa muito importante para Deus. Não há o que Ele não possa fazer para mostrar a você o quanto Ele te ama. Então tenha certeza da sua vitória, tenha certeza que você vai viver uma nova vida. Tenha certeza disso, que Jesus, Ele já pegou o seu fardo. Jesus já pegou esse jugo e Ele transferiu para você o fardo dele, o jugo dele, que é leve e suave. Maravilha! E eu complemento, Elielma, só dizendo a você uma coisa. A você e a tantas outras que estiverem na mesma situação sua. Sim. Amanhã o sol vai nascer novamente. Vai. E com ele, a esperança e a certeza de que tudo vai ser melhor. Com certeza. Em nome de Jesus, não é? Nós vamos orar. Querendo Deus, semana que vem, pastor, o senhor não vai poder estar aqui, mas vamos estar de volta com o pastor William e Marcos Santana, querendo Deus, para o estudo da lição número 9, enfermidades psicossomáticas. Vamos então fazer uma oração, o senhor pode incluir então aí a Elielma. Quero te agradecer, muito obrigado, em nome do bispo Abner Ferreira, do pastor Paulo Ricardo, de toda a família Betel, de todos os nossos bispos, a nossa diretoria, muito obrigado. Em nome desses alunos maravilhosos, professores, esse imenso número de pessoas que nos acompanham no YouTube, em nome desse pessoal maravilhoso, eu amo vocês, viu? Deus abençoe. Muito obrigado por cada comentário, por cada curtida, por se inscrever no nosso canal. Olha, se você não se inscreveu ainda, faça isso ainda hoje. Então, em nome desse pessoal, muito obrigado por ter vindo, por ter passado esse momento aqui conosco, trazendo tanta luz e tanto esclarecimento sobre esse tema tão maravilhoso. Vamos orar então, ok? Se tem alguma agenda, tem alguma coisa para falar? Se alguém quiser convidar o senhor para pregar, existe alguma... Sim, com certeza. Eu, mais uma vez, manifesto também a minha gratidão ao nosso bispo primaz, Manuel Ferreira, ao bispo Samuel Ferreira, nosso presidente executivo, ao bispo Abner Ferreira, que possibilitou este sonho se tornar realidade. Muito obrigado, meu amigo, e a toda a direção da editora Betel, o pastor Prats, ao pastor Marcos Santana, pastor William Barros. Deus abençoe essa equipe maravilhosa. Se você desejar que eu possa estar em sua igreja, ministrando, pregando, nós temos aí os nossos telefones, você pode anotar, é o 35 99176 9724, que é Zap também, e tem o meu Facebook, tá? Isaqueu Laura Freitas, Instagram é Isaqueu Freitas e o e-mail prisaqueu@hotmail.com. Realizamos seminários para adolescentes e jovens, para famílias, escolas bíblicas de obreiros, congressos, cruzadas. Será uma alegria servir ao Rei e ao Reino aí em sua igreja.
Vamos então orar? Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade, por essa honrosa oportunidade de estar aqui transmitindo essa aula juntamente com o pastor Prates. E eu peço especificamente em favor da Elielma de Souza. É verdade. Eu não sei o que ela está passando, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece a intensidade do sofrimento dela, da angústia da alma dela. Oh, Deus. Jesus, não há o que o Senhor não entenda sobre o ser humano. O Senhor esteve entre nós. Oh, aleluia. O Senhor experimentou dores, tribulações, assolações, rejeição, desprezo. O Senhor foi um homem de dores também e experimentado em muitos trabalhos. Então, Senhor, alcança tua filha agora. Em nome de Jesus. Tira esse fardo pesado que está sobre ela. Em nome de Jesus. Veste ela agora de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A salvação produz alegria. Glória a Jesus. Que todos o mal que está assolando ela caia por terra, Jesus, no teu nome. E que ela venha desfrutar de paz, saúde, prosperidade. Que ela seja renovada em alegria. Que a unção que despedaça todo o jugo seja manifesta nela agora. Não só nela, como de todas as pessoas que nos acompanhou. Alcança cada pessoa querida agora. Em nome de Jesus. Toda a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.